Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Remo, que depois desse empate, mais um, né, conseguindo assim encaminhar um acesso para a Série B, e o que podemos esperar do clube para o próximo ano? Será que teria alguns jogadores que poderiam voltar, né, ser repatriados, por exemplo? Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes e falar, né, sobre essa história envolvendo uma vitória, por exemplo, de conseguir o acesso de volta à Série B do Campeonato Brasileiro, que sem dúvidas, né, faria muita diferença. Então, vou deixar aqui, né, essa matéria para vocês. E esse empate no finalzinho contra o São Bernardo, quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite para se inscrever aqui embaixo no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carta Foot. Conto com a ajuda de vocês, torcedores do Remo, para chegarmos aqui em 61 mil inscritos. Aqui sempre trazemos notícias, né, do Remo, tanto esse aqui, ó, que eu trouxe ontem para vocês, tá? Tanto também do outro projeto de Clube Empresa, para você receber as notificações. Comente aqui embaixo para me ajudar também no engajamento, né? Estou trazendo os outros vídeos aqui, mas alguns não tá dando tanto certo, porque justamente, né, às vezes falta um engajamento, comentar, curtir, pro YouTube voltar a recomendar e eu trazer mais conteúdos, né, para vocês do Remo, beleza? Então, com esse empate, tanto o Volta Redonda quanto o Remo tá aí com 6 pontos conquistados e justamente com esse empate, né, foi muito interessante esse duelo. E se vencer o São Bernardo na próxima semana, vai acabar conseguindo o acesso de volta à Série B do Brasileirão, beleza? Então, foi muito interessante esse empate porque é o seguinte, segurou, né, o Volta Redonda para não disparar, por exemplo, na liderança, que sem dúvidas foi muito interessante. Agora tem o São Bernardo em casa, o São Bernardo é justamente o terceiro colocado e sem dúvidas facilita bastante nessa questão até matemática, né? Então vai depender apenas de si, dependendo tanto, né, o Volta Redonda vencendo e o Remo já encaminham, por exemplo, os dois para a Série A do próximo ano, tá? Lembrando que o São Bernardo não veio de uma sequência super interessante, até teve uma primeira fase melhor, mas na segunda nem tanto, né? Venceu apenas o Botafogo e empatou com o Remo e agora também com a equipe do Volta Redonda, tá? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, se é um jogo difícil, se vai ser, por exemplo, um duelo fácil, enfim, opine aqui, porque sem dúvidas, né, conseguindo esse acesso vai fazer muita diferença e somando os 9 pontos já conseguiria então estar na Série A. E assim, será que poderia ter a volta de alguns jogadores? Por exemplo, o Pablo Roberto, pro ano que vem, estando na Série B, é mais viável? Não é? Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só hoje quero destacar aqui esses próximos jogos na Série C do Campeonato Brasileiro, aqui na Esportiva a melhor opção que você pode encontrar, tanto aqui, ó, esse jogo de hoje que está aparecendo o Atlético e a Ferroviária, mas quando você estiver aqui assistindo já vai estar disponível as cotações para esse próximo duelo, então, contra a equipe, né, do São Bernardo em casa. Tem também aqui vários jogos nesse meio de semana, por exemplo, da Sul-Americana e Libertadores, né, então, Copa Libertadores, tem alguns jogos aqui que vão acontecer, e eu vou apostar aqui tanto para o River Plate vencer em casa e o Flamengo vencer também fora de casa, ó, 3,37 a cada real apostado, então vamos colocar aqui 15 reais, vamos ver, 15 reais para voltar 50, excelente opção, fora ainda esses próximos jogos, né, e duelos da equipe do Remo, então o link sempre fica aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então você está vendo aqui o vídeo, vem aqui embaixo em descrição, o link da Esportiva sempre está aqui embaixo para vocês, a partir de R$1 e 100% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Então, vamos falar aqui primeiramente sobre ele, né? Eu tinha citado aqui o Pablo Roberto, que lembrando, né, deixou o clube rendendo uma pequena compensação financeira. Na época ele pertencia ao Vila Nova, né, que acabou então embolsando um pouco mais de 3 milhões com a venda lá para o Casa Pia, que lembrando, nessa temporada tem ficado muito mais no banco do que no ano passado, né? No passado foi uma peça titular do time na primeira divisão, 33 partidas, 4 gols e 6 assistências. No valor total, consta aqui, né, quase 250 mil euros, né? Então não é um valor caríssimo e hoje, de acordo com alguns portais, está avaliado aqui em 1 milhão de euros, que não é um valor assim tão caro, né, mas eu não sei se o Casa Pia aceitaria apenas 1 milhão pelo jogador, vai depender bastante, tá? Vale lembrar essa questão que é o seguinte, 1 milhão de euros hoje seria quase 6 milhões de reais, né? Se tivesse que pagar isso, acho que financeiramente para o Remo não faria tanto sentido. Dependendo se ele ficar reserva nessa reta final do ano, conseguir um empréstimo ano que vem para uma Série B, né? O clube voltar para o clube no qual ele se destacou, pode acabar sendo uma boa até para o próprio Casa Pia, né? Ter uma revenda do atleta, mas não é uma situação tão fácil, mesmo, né, que consiga esse acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, somando a passagem pelo Casa Pia, 38 jogos, 4 gols e 6 assistências, e pelo Remo no ano passado, 30 jogos com 1 gol marcado, mas esportivamente falando foi muito melhor do que isso, né? Os números até mentem, porque era sem dúvidas
um dos melhores jogadores, beleza? Quero falar aqui também de outra opção, que eu acho que poderia ser uma boa para a lateral esquerda, que tem sido reserva também lá no futebol português, na primeira divisão, é o Santa Clara. Ele até começou bem o ano, ó, 6 partidas, 3 assistências, mas acabou ficando então na reserva aqui nesses últimos jogos. Jogador que é revelado pelo Cruzeiro, passou com boa passagem também no Guarani e foi titular no Cruzeiro na Série B de 2021. Então teve 2 passagens muito boas na Série B, pelo Cruzeiro e também pelo Guarani, antes de ir para o futebol português, né? Ano passado terminou em alta temporada, foi inclusive titular pelo Vizela, que acabou sendo rebaixado, 4 gols e 2 assistências, então é um lateral esquerdo que chega bem ali na linha de fundo e tem sido reserva, só 23 anos, avaliado em 800 mil, então 4 milhões de reais basicamente, isso se o Remo for comprá-lo, né? Fora a opção, por exemplo, de empréstimo e tudo mais, acho que pode acabar sendo uma baita opção, por exemplo, para essa atual temporada. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você concorda comigo, discorda, se lembra dele, né? E se poderia ou não ser uma boa alternativa. Mais um aqui que, sem dúvidas, estando na Série B, vai se tornar viável, é o Brenner, né, de 30 anos, que está no América, também na segunda divisão, e marcou o gol, né, contra o rival, contra o Paysandu, nessa última rodada, um gol aí na vitória do América por 2-0. Centroavante que no ano não vive uma grande fase, 18 jogos, 3 gols, porém, desde quando deixou o Remo, né, vinha de boas atuações. Pelo Remo em 2022, 11 gols em 32 jogos, ainda foi para a Série B jogar pelo Ituano, foi bem, 9 jogos, 3 gols e 2 assistências, e aí para o futebol peruano, junto com o Thiago Nunes, né, técnico que era do Atlético Paranaense, do Corinthians, fez uma temporada boa também, jogou Libertadores contra o Fluminense e tal, 42 jogos, 15 gols e 4 assistências, uma boa passagem, até voltar agora para o América, né. Ele já falou várias vezes que é bem grato, né, a equipe do Remo e tudo mais, porque antes dele vir para o Leão, ele não vinha de uma fase nada legal, né? Passando por futebol da Tailândia, do Japão, foi mal também pelo Goiás, pelo Avaí, enfim. Não vinha de uma fase boa desde 2018 pelo Botafogo, e ano que vem, com seus 31 anos, certamente pode ser uma boa alternativa. Pelo que eu vi aqui, o contrato dele com o América é até o final dessa temporada, né? Não acho que o América vai querer renová-lo, até por conta de que deve subir para a Série A, e também, né, teria várias opções aí para centroavante. Acho que pro ano que vem o Remo conseguindo esse acesso é uma das alternativas mais viáveis aqui nesse vídeo, tá? Mesmo tendo um salário alto e tudo mais, mas com certeza, se o Remo tivesse até mesmo conseguido o acesso da Série B de 2022 para 2023, não ficaria surpreso se ele tivesse continuado, justamente, né, por conta dessa gratidão que ele já demonstrou ao clube e já falou disso também em outros momentos. E aí, você acha que ele vem? Você acha que não? Pode deixar sua opinião aqui embaixo também nos comentários, beleza? E para terminar aqui com vocês, mais um que eu achei interessante seria do Anderson Jesus, esse que não teve passagens, né, no Remo e tal, mas é uma opção bem bacana também, que está lá no futebol da Bolívia, tá? Chegou agora em 2024, tem contrato ainda por mais alguns meses, até o meio do ano que vem, mas ainda assim para a Série B, acho que seria uma das melhores opções para zagueiros, beleza? Tem 1,86 m, 29 anos de idade, irmão aqui também do zagueiro Valdo, né? Eu já ouvi falar desse cara aqui também, ó, no Ceará. Lembro bastante, eles são irmãos. E vale lembrar, né, de que ele teve uma baita passagem também na Série B pelo América de 2021. Um desses 2 anos aqui, eu lembro que ele foi titular. E jogou junto com o Matheus Pereira aqui também, né, no Vizela, lá de Portugal, onde ficou durante 3 anos. A partir do momento que o clube caiu, ele acabou indo buscar outro clube e foi pro Bolívar, né? Estranho, né? Mas enfim, jogou inclusive contra o Flamengo, foi expulso aqui no finalzinho nessa vitória do Bolívar por 1-0. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se é, né, uma boa alternativa ou não para a equipe do Remo para o restante dessa temporada. Se teria também outro jogador, né, que você olha e fala, pô, acho que seria uma boa pensar em repatriar esse atleta, pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários, que eu estou curioso para saber. Outras sugestões de vídeos, quanto, por exemplo, que o Remo ganharia com acesso à Série B. Eu já trouxe um vídeo aqui completo no canal, vai estar aparecendo na tela final para vocês. E é isso, nos vemos aqui no próximo. Valeu!